Você acredita que apenas 4 compromissos podem fazer a diferença na sua liberdade pessoal? Acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te falar quais são esses compromissos. Fala pessoal, Acácio da Nirá Consultoria e hoje eu vou compartilhar com vocês um livro que já me acompanha faz mais de 9 anos, Os 4 Compromissos. Esse é um livro bastante interessante e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história dele. Tive conhecimento desse livro através do grande professor Leonardo Bueno. Realizei um curso com ele e ele acabou dando sugestão de leitura de vários livros. Acabei encontrando esse livro pequeno e 4 compromissos que fazem todo sentido na mudança mental das pessoas. Hoje, em quase todos os treinamentos que a gente realiza, falando de finanças ou mesmo falando sobre vendas, eu sempre gosto também de dar a sugestão desse livro, porque esse livro ele faz a diferença no fator mental das pessoas. Porque você acaba pensando, sim, a pessoa tem que vender, sim, a pessoa tem que economizar e daqui a pouco investir lá na frente. Mas principalmente o porquê que a pessoa está fazendo isso. Então isso te dá um caminho e esse caminho é importante para você seguir na trilha mental. O livro se inicia contando a história do autor, Dom Miguel Ruiz, aonde ele acabou tendo um acidente automobilístico e ele teve uma experiência de quase morte. E dentro dos antepassados dele, que era o povo tolteca, ele acabou lembrando de alguns ensinamentos e aqueles ensinamentos estavam muito nítidos na cabeça dele. E dentro desses ensinamentos que ele lembrou lá do passado e com toda a situação que ele estava pensando, ele teve essa ideia em estar compartilhando com as pessoas esses compromissos que são tão importantes. Então antes dele ter o acidente, ele estava tendo uma vida que não estava muito adequada e teve esse grande impacto na vida dele, que acabou mudando a mentalidade e ele acabou compartilhando esses ensinamentos. Compromisso número 1. Seja impecável com a sua palavra. Isso parece ser uma coisa normal, mas a gente vê que muitas pessoas acabam caindo em futilidades, em conversas desnecessárias. A partir desse momento que você se torna impecável com a sua palavra, você vai falar o necessário. Mas lembre que ser impecável com a sua palavra não é sobre os outros, é sobre você mesmo. Então, preste muita atenção no que você está falando e o que você repassa para as pessoas se é uma coisa produtiva. Se for coisas aí, mexericos, fofocas, guarde para si e seja impecável com a sua palavra. Compromisso número 2. Não leve nada para o lado pessoal. No livro, o autor ele fala sobre um compromisso ou sobre uma situação meio complicada, onde ele fala que se alguém vier com uma arma e der um tiro em você, não tem nada a ver sobre você, e sim sobre a pessoa que está vindo te dar um tiro. Esses exageros é uma situação para reter informação. Só que outras coisas que você começa a levar pro lado pessoal, isso é uma coisa que começa a te afetar totalmente. Porque tudo que a pessoa fala, você começa a levar para o lado pessoal. E dentro disso, sobre outras situações de levar para o lado pessoal, você simplesmente está caindo numa situação específica das outras pessoas. E você tem que pensar na tua vida e o que é importante para você. Compromisso número 3. Não tire conclusões. Quando você vai ter uma conversa com outra pessoa e ela te falou algo, se você não entendeu, peça para ela te explicar novamente até que você entenda. Vamos voltar naquele tempo do colégio e tudo mais, e tinha aquele teu professor de matemática que explicava uma fórmula que você não entendeu nada. E o que normalmente acontecia? O professor dizia, todo mundo entendeu, turma? E todo mundo, sim, sim, sim. E tinha sempre aquela percentual da sala que não tinha um entendimento. O que acontecia quando iria para a prova ou mesmo para o entendimento, para os trabalhos? As pessoas tiravam nota baixa porque de fato não tinha entendimento. Dentro da nossa vida particular ou mesmo nesse contato com as pessoas, funciona exatamente da mesma forma. A gente tem essa situação, às vezes não entende o que a pessoa está falando ou mesmo as pessoas não entenderam o que a gente quis falar. Quando você pensar e que a tua intuição está dizendo, opa, tô tirando aquela conclusão e tá indo o caminho para fofoca, não se envolva. A única pessoa que vai se prejudicar com isso é você mesmo.
Compromisso número 4. Sempre dê o melhor de si. Ai, Acácio, nossa, mas que coisa mais óbvia. Sim, a questão é aqui. Você está trabalhando pelo teu salário ou você está trabalhando por um propósito maior? Trabalhando para você mesmo, sempre dê o melhor de si. Trabalhando para os outros, sempre dê o melhor de si. Que isso vai melhorar o teu fator mental e você vai se transformar numa nova pessoa. Uma pessoa que não reclama, uma pessoa que tem um objetivo e uma pessoa que vai dar o melhor de si sempre. Por mais que esses 4 compromissos sejam coisas óbvias, você sempre tem a oportunidade de começar novamente. E lembre que a intenção aqui é ser uma pessoa melhor para você mesmo. Então, esse livro, se você quiser adquirir, vai ter o link aqui embaixo. Eu recomendo fortemente que você tenha um exemplar na sua casa e de vez em quando você dá uma lida sobre ele, porque a história é bastante interessante. Se você chegou até aqui, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário. Muito sucesso para você, uma boa leitura e até o próximo vídeo.